Tudo bem, meus queridos? Tudo na paz? Pastor André falando aqui. Hoje nós vamos fazer uma live aqui em cima de uma mensagem, um estudo bíblico que eu adaptei de um grande pregador que já nos deixou, chamado R.C. Sproul. O tema dessa mensagem chama-se Deus me ama incondicionalmente. Aí vem a minha pergunta: será? Será realmente que Deus nos ama incondicionalmente? Nós vamos ver. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? Bom, sempre que alguém afirma que Deus o ama do jeitinho que ele é, a primeira coisa que eu penso é que esta pessoa não conhece o Deus das Escrituras Sagradas. Se você chega para mim e fala assim, Deus me ama do jeito que eu sou, pastor André, eu vou chegar para você e vou falar assim, você não conhece o Deus da Bíblia. Você não conhece o Deus das Escrituras, o Pai. E acho também que pessoas que divulgam essa ideia, que falam muito sobre isso, pensam que o reino de Deus deve ser igual aquela expressão que a gente usa muito quando as coisas nas nossas vidas estão bagunçadas, né? Isso aqui está parecendo a casa da mãe Joana. Lembra quando a gente vê as coisas bagunçadas? Uma das expressões que a gente mais fala é: isso aqui está parecendo a casa da mãe Joana. O reino de Deus não é bagunça não, irmãos. Não é não. Se eu pregar para vocês aqui hoje que Deus ama todo mundo incondicionalmente, eu vou colocar vocês em perigo. Vou colocar vocês em perigo. Porque essa mensagem é muito perigosa. Muito. Por quê? Porque quem ouve esse tipo de mensagem diz para si mesmo o seguinte: bom, se Deus me ama incondicionalmente, Ele não põe condições. Não existem condições e eu poderei continuar a viver do jeitinho que eu estou vivendo. Que bom se fosse assim, né? Graça e paz, Wanderson. Graça e paz. Que bom se fosse assim. Jesus diz que para entrarmos no reino dos céus, necessário nos é mudar um pouquinho? Não. Jesus diz que para entrarmos no reino dos céus, necessário é ser mais ou menos bom, fazer algumas boas ações. Ele diz que para entrarmos no reino de Deus, no reino dos céus, necessário nos é nascer de novo. Nascer de novo. E ele disse isso para um mestre em Israel. Ele disse isso para um mestre chamado Nicodemos. Vamos aqui em João, capítulo 3, do versículo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o 20, tá bom? Vamos ver esse papo aqui que Jesus teve com Nicodemos, que era mestre em Israel. Então vamos lá. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, olha aí,
Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Grifa aí. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Grifa essa parte. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e a nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Aí Jesus continua aqui o papo no versículo 10. Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Olha só. Tu és mestre de Israel, quer dizer, você tem a função de ensinar, você tem a função de pregar, você tem a função de conduzir as pessoas no ensino verdadeiro, e você, Nicodemos, não sabe disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, que é ele, Jesus, né? Senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, isto é, o Filho do homem seja levantado na cruz. Ele vai ser morto para redimir a humanidade, vai ser morto para redimir todo aquele que nele crê. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele já não está condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Que triste, né? A luz veio ao mundo, Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E isso continua até hoje. Muitos amam muito mais as trevas do que a luz. A luz está aí, brilhando. Eu estou falando da luz aqui hoje. Estou pregando sobre essa luz aqui hoje. Alguns irão aceitar, outros irão odiar. Todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Está aí. João, capítulo 3, do versículo 1 ao 20, foi o que nós lemos aqui. Deixa eu tomar uma aguinha aqui rapidinho. Tudo bem, Olívia? Na paz? Manda um beijo aí para a galera de Angola. Bom, Jesus revelou a Nicodemos que o reino viria para o mundo todo no verso 16. Não viria somente para os judeus. E Nicodemos e todo ser humano não poderia fazer parte desse reino a menos que o quê? Que nascesse novamente. Está lá no versículo 5.
E esse era um conceito novo. O reino de Deus, o reino, é pessoal, não é nacional, não é étnico, como os judeus entendiam. Os judeus entendiam que o reino era nacional, o reino era étnico. Não, o reino é pessoal. Para entrar neste reino, são necessários arrependimento e nascimento espiritual. Isto é, o reino de Deus provoca uma tremenda mudança na vida dos seus participantes. É isso que faz o reino de Deus. Mas tem pessoas, irmãos, ensinando que Deus te aceita como você é. Que Deus te ama incondicionalmente. Que você não tem do que se arrepender. Que o pecado não é mais pecado. E um monte de besteiras e baboseiras. Bom, isso é fábula que lhe ensinaram e que lhe contaram. Esse Jesus que lhe apresentaram é o Jesus da fantástica fábrica de chocolate do senhor Willy Wonka. Com um bilhetinho premiado para o pecador impenitente. Esse Jesus não é o mesmo Jesus de João 3, que fala que um mestre em Israel precisa mudar, nascer de novo para entrar no reino de Deus. Este é um Jesus, este Jesus que ama a todos incondicionalmente, é um Jesus da Disneylândia. É um Jesus de brincadeira, da terra do faz de conta. Faz de conta que você se arrependeu, que eu te perdoarei. Isso está registrado no livro dos falsos profetas, capítulo 1, versículo 71. Ora, se eu aceito esse Jesus da Disneylândia, que inventaram, e tenho a certeza que não preciso mudar nada em minha vida, isto significa que eu ainda me encontro num estado, então, de rebelião contra Deus. E pior, penso que posso viver do meu jeito, e não tenho com que me preocupar, porque não há condições que eu tenha que aceitar. Deus me ama incondicionalmente. Não há condições que eu tenha que aceitar. Eu penso isso, que Deus me ama incondicionalmente. Eu não preciso me arrepender. Não preciso abandonar os meus pecados e vir até Jesus clamando por perdão e salvação com lágrimas nos olhos, chorando. Pois não há nenhuma obrigação, não há nenhuma condição, não há nenhuma tarefa. Deus me ama desse jeitinho aqui que eu sou, que eu vivo. Eu sou uma boa pessoa e Deus está feliz comigo. Deixa eu tomar uma água aqui rapidinho. Os teólogos, eles falam sobre o amor de Deus de uma maneira diferente, irmãos. Há o amor de Deus na benevolência, em que Deus tem sua boa vontade direcionada para todos, crentes ou descrentes. Há o amor beneficente de Deus. Deus dá benefícios às pessoas, sejam crentes ou descrentes. Exemplo, a chuva que rega as nossas colheitas, as plantações, para as nossas colheitas, para a nossa alimentação, elas caem tanto sobre o justo quanto sobre o injusto. Isso é o amor beneficente de Deus. Cai tanto sobre o bom quanto sobre o ruim. Cai sobre ambos.
Mas a coisa mais importante é o amor da complacência, não o amor da presunção. O amor da complacência é o amor filial que Deus tem pelos que foram redimidos pelo seu Filho Jesus Cristo. E esse amor é direcionado primeiramente a Cristo e depois a todos os que estão em Cristo. Percebe? E queridos, esse amor salvífico não é algo que Deus tem por todos incondicionalmente. E às vezes fechamos os nossos olhos para o que a Bíblia frequentemente diz sobre a postura de Deus diante do impenitente, daquele pecador que não quer se arrepender. Eu quero vos despertar para uma verdade bíblica que anda um pouquinho fora de moda. Vocês não vão ver muitos pregadores falando sobre isso. Vocês vão ver pouquíssimos pregadores falar sobre isso aqui. Deus odeia os perversos. Anota aí. Deus odeia os perversos. Ele não ama, não. Até porque Deus é um ser totalmente santo, justo, puro. E por ele ser totalmente santo, justo, puro, não tem como ele amar o perverso. Essa é uma mensagem pesada que quase ninguém quer ouvir. Mas eu, pastor André, estou aqui para pregar para vocês o que quase ninguém quer ouvir. Como sempre, né? Como sempre. Então as pessoas dizem assim: Deus ama o pecador. Ele somente odeia o pecado. Porém, eu nunca li na minha Bíblia que Deus mandará o pecado da pessoa para o inferno. Eu sei que Deus mandará o pecador que não quer se arrepender para lá. E vocês também sabem disso. Portanto, é muito perigoso eu chegar e dizer para as pessoas que Deus as ama incondicionalmente. Muito perigoso. Temos que olhar isso sob uma perspectiva bíblica, em vez de tentar mudar o caráter bíblico de Deus, como a maioria dos pregadores fazem. Deus, irmãos, ele está irado contra o perverso, que não quer se arrepender. A sua ira é justa, pois ele é Deus, santo, puro, que não compactua com o pecado. Por isso, todo pecador que não quer se arrepender está exposto à ira de Deus. Como o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 1,18 em diante. Eu vou ler aqui para vocês. Ó. Fala aí, Celso. Tudo bem? Manda um abraço para a galera de Angola aí. Romanos 1,18 em diante. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça, porquanto que de Deus se pôde conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos,
se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, os homens, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrar seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha no seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Deus os entregou a um sentimento perverso. Deus os entregou para fazerem coisas que não convêm. Você deve aprender o seguinte, que não há compreensão das boas novas separadas das más notícias. Não há. Cristo, ele veio a um mundo que já estava sob acusação universal por rejeitar a Deus, o Pai. E por viver em um sentido onde a revelação de Deus fez-se manifesta a todo ser humano, mas nossa natureza é tão caída que não queremos Deus em nossos pensamentos, em nossas vidas, em nossa maneira de viver. E nós queremos tanto ganhar pessoas para Cristo, que faremos de tudo para esconder delas a realidade da ira de Deus. Você quer ganhar ela para Cristo. Você não pode falar da ira de Deus, senão você a espanta. Nós ficamos com medo de dizer a elas que a cada vez que elas se recusam a se arrepender, elas estão acumulando sobre elas a ira contra o dia da ira. E as pessoas não estão com medo da ira de Deus. Talvez muitas achem até que a ira de Deus nem exista. Isso acontece porque nós estamos por aí dizendo o seguinte: você não precisa ter medo de Deus, porque Deus é legal. Deus é legal. É um velho bonzinho. E transformamos com esse discurso o reino de Deus na casa da mãe Joana. Nós bagunçamos o reino de Deus. Eu tenho certeza que vocês não gostam que suas casas, seus reinos, sejam uma bagunça. Imaginem Deus. Assim, falando isso, você tira o terror da ira, da vingança de Deus e manda uma mensagem açucarada, do tipo a gosto do cliente. O cliente sempre tem razão. Aí você manda essas mensagenzinhas açucaradas. Só que é o seguinte, meu irmão, minha irmã. A Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vocês se lembram disso? Está escrito. Hebreus 10, 28 em diante. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhos.
De quanto maior castigo das vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado. Olha aí, ó. E fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu li aqui Hebreus capítulo 10, versículos 28 ao 31. Perceberam? Então essa pregação que Deus te ama incondicionalmente é uma mensagem errada, mentirosa e muito perigosa. Muito, muito perigosa. Todos nós, pecadores, precisamos ficar aterrorizados com a condição de pecadores não arrependidos. Você, se é um pecador não arrependido, você não pode se sentir confortável porque você é bonzinho, pois sua bondade não lhe salvará. Se sua bondade lhe salvar, Jesus morreu à toa. Jesus morreu à toa. Se a minha bondade me salvar, Jesus morreu à toa. Se você não perceber que você está indo para o inferno e não se arrepender, crendo em Cristo, o único mediador entre Deus e o homem, é para lá que você irá com seus próprios pés. E outra coisa, você deve ficar assustado com essa mensagem que eu estou pregando. É de propósito. Você deve ficar assustado. Você deve temer esta mensagem. Temer, pastor André? Sim, você deve temer essa mensagem. E você deve se arrepender ouvindo essa mensagem e vir correndo para os pés de Jesus Cristo, agora mesmo. O mais rápido possível. Se você não sente medo quando ouve esse tipo de mensagem que eu estou pregando, se você não sente medo, você já está quase lá no inferno. Quase lá. Se você quer chamar alguém ao arrependimento, irmãos, não lhe será dando afagos, beijinhos e abracinhos. Sua pregação, sua mensagem tem que mudar imediatamente. Já. Urgente. Eu mudei a pregação de hoje, de propósito, para que haja um propósito na maneira e estilo de vida de cada um de vocês. Temam a Deus, pois Ele tem o poder de lançar vidas no inferno. Reflita nisso que eu vou dizer aqui agora para terminar. Lucas capítulo 12, versículo 4 e 5. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Eu espero que vocês temam a Deus.
Eu espero que vocês nunca mais falem para as pessoas, querendo atrair as pessoas para o reino de Deus, que Deus ama a todos incondicionalmente. Se Deus ama a todos incondicionalmente, Ele não põe condições para que as pessoas entrem no seu reino. E isso é uma grande balela, é uma grande mentira, porque o que nós lemos lá em cima no texto foi que Jesus disse a um mestre em Israel: necessário vos é nascer de novo. E é a mesma coisa que eu prego, que eu sempre vou pregar. Necessário nos é nascer de novo. Que você possa compreender que o amor de Deus não é algo banal, assim como também a justiça e o juízo de Deus não é algo banal. Que vocês possam falar toda a verdade sobre o caráter e os atributos de Deus. Deus, Ele é um Deus irado contra os perversos que não querem se arrepender. E todos os perversos que não querem se arrepender serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas eu espero que através dessa mensagem, você pecador, como eu, se arrependa. Creia em Cristo. Entregue urgentemente a sua vida a Jesus Cristo. O mais rápido possível. Eu espero que Deus possa te abençoar e que você possa refletir durante essa semana. Essa foi a mensagem que eu tinha para trazer hoje para vocês. Tá bom? Hoje é domingo, 7 de janeiro de 2024.